Graça e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha. Seja bem-vindo ao 8º dia de nossa jornada. Se você estiver contando em semanas, ao início da segunda semana. São um período de 21 dias onde estamos compartilhando sobre oração, Deus e como convergir, como ir em direção a Deus. Por isso nosso tema é confluência, aprendendo a buscar a Deus. Vamos em frente? O tema de hoje é achar Deus. Como você realizou essa tarefa? Achar Deus. Como você realizou essa tarefa? Achar Deus. Esta é uma pergunta estranha de fazer, mas necessária. Por mais que todos à nossa volta afirmam crerem em Deus, a grande maioria não sabe como ou onde encontrar Deus. Jeremias 29, versículos 12 e 13 diz o seguinte: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É muito forte esse texto, gosto demais dele. Menos de 3% da população brasileira afirma não crer em Deus. Menos de 3% da população brasileira afirma não crer em Deus. Com esse índice, teremos outros 97% de brasileiros que creem de alguma forma em Deus ou na sua existência, o que, por sua vez, expande muito as formas como procuram se conectar com Ele, como as pessoas se conectam com Deus. Isto parece mostrar que é uma tarefa fácil achar Deus. E aí eu te pergunto, achar Deus é uma tarefa fácil? Uma das maneiras mais utilizadas para se achar Deus é a religião. A palavra religião deriva do latim religare, religar, voltar a ligar. Mas só podemos usar o conceito de religião quando tratamos de uma organização espiritual e social, embasada muitas vezes numa revelação particular de Deus. E às vezes, por medo ou ignorância, mesclamos a nossa necessidade de achar Deus com tudo que aparece à nossa volta. O apóstolo Paulo, em certo momento, se deparou com uma situação assim. Vamos para Atos, capítulo 17, versículo 23. Eu te aconselho a ler todo esse capítulo, principalmente a parte onde Paulo está conversando com as pessoas sobre como achar Deus, ok? Mas vamos começar no versículo 23. Atos 17, 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Nessa passagem de Atos, podemos ver que há um hiato, há uma lacuna entre achar Deus e criar um meio para isso. Não precisamos criar nada para achar Deus, basta procurar. Muitas vezes, pelo fato de não sabermos aonde encontrar Deus ou como encontrar Deus, criamos religiões, crenças e outras coisas para nos ligar a Deus. Só que nada disso faz isso. Nada dessas coisas que criamos nos coloca de novo em contato com Deus. Olha o versículo 27 do mesmo Atos 17. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, Deus nunca esteve longe do homem ou da sua criação. Deus nunca abandonou, por mais que as pessoas dizem que Deus está morto, que Deus não está preocupado com a humanidade, que Deus não se envolve com as coisas da humanidade. Isso é tudo uma grande mentira. Deus nunca esteve distante do homem. Quando perdemos alguma coisa de valor, procuramos até encontrar. Reviramos tudo à nossa volta, fazemos um retrospecto em nossa memória e perguntamos a todos se por acaso encontraram. Se realmente aquilo é importante, não há como substituir ou adquirir outro igual. Se é algo importante para nós, não tem como colocar outra coisa no seu lugar. Então, pensa comigo, coloca essa condição em relação a Deus. Se Deus realmente é importante para você, como eu posso colocar outra coisa em seu lugar? Isso é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o meio entre eu e Deus, ou tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, é idolatria. Não importa se seja algo realmente natural para mim, para minha família, se todo mundo sempre fez assim, se algo é tradicional na minha família, se na minha família sempre se acreditou naquilo ou naquilo outro, se está entre você e Deus, é idolatria. Deus tem que estar no cerne, Deus tem que estar no centro. Então nada pode estar entre você e Deus. Isso impede de você achar Deus. Achar Deus é uma tarefa fácil. É simples até. Muitas pessoas vão sempre usar a desculpa de que não sabiam. Não sabiam como achar Deus,
não sabiam como procurar, não sabiam onde encontrar, mas é uma tarefa fácil. Não podemos usar as desculpas, a ignorância, o medo como desculpa. Não podemos usar desculpas como desculpa, pois Deus providenciou a forma e o meio de encontrá-lo. Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. A forma de encontrar Deus é o arrependimento e o meio é Jesus. Então, o Senhor não só providenciou a forma de encontrá-lo, como providenciou o meio de encontrá-lo. A forma de encontrar Deus é o arrependimento e o meio de encontrar Deus é Jesus. O verdadeiro meio de encontrar, que converge com o único caminho para se achar Deus, é Jesus. Jesus é o meio, é o caminho, é o verdadeiro religare. Não existe o conceito de religião sem Jesus. Não existe. Lucas 24, versículo 46 e 47. Eu lhe disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, em nome de Cristo se prega o arrependimento. E através do arrependimento posso me encontrar com Cristo. E através de Cristo eu acho Deus. É simples. Em seu nome deveríamos nos arrepender e crer. E assim, somente assim, poderíamos achar Deus. João 14,6 define. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer algo mais fácil de entender? Quer achar Deus? Encontre arrependimento e Jesus. Como sempre, eu tenho uma ilustração, né? E essa é bem específica. Achei Deus por meio do filósofo Jesus. Houve uma vez um rapaz que durante certo tempo pensou ser possível viver sem Deus e sem fé. Sua intenção era passar a vida com o único fim de ganhar dinheiro e um nome para si mesmo. João era um rapaz talentoso, de intelecto brilhante e agradável personalidade. Filho de um pastor, julgava o pai muito antiquado e fora de época. A ciência moderna na mente daquele jovem fez com que Deus de seu pai parecesse um mito e a fé uma coisa desnecessária. Com o passar do tempo, João achou necessário adotar qualquer filosofia básica de vida. Resolveu estudar todos os filósofos para encontrar o que mais lhe agradasse. Foi um prazer o estudo e maravilhou-se da profundeza do que havia de belo em uma porção de homens ilustres. Quanto mais estudava, mais começava a cogitar quem estaria certo. Havia tantas respostas diferentes às grandes indagações da vida. Qual delas estaria certa? Decidiu, afinal, estudar a biografia dos filósofos, para saber qual deles havia vivido mais satisfatoriamente sua própria filosofia. À medida que estudava, uma figura se sobressaía e se convencia que apenas um filósofo vivera aquilo que ensinara. E este era Jesus. O que Jesus ensinou, isso ele era. João chegou à conclusão que Jesus não somente viveu o que ensinou, mas também pôde apontar para um sepulcro vazio e dizer: eu fui morto e estou vivo e tenho as chaves. Depois de vários anos de estudo, João viu a renovada a fé no Deus de seu pai e, olhando para Jesus, converteu-se. Tão maravilhosamente satisfatória foi sua experiência e tal contraste que viu em seu estudo de comparação entre a religião e Jesus Cristo e todas as outras religiões do mundo, que resolveu defender a causa do cristianismo. Consagrou a vida e os talentos ao ministério cristão. Em Cristo, a religião tem sentido. Seu começo e seu significado e seu fim é em Cristo. Se passarmos 1 hora por dia estudando a vida de Jesus, contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. Boa essa ilustração, né? Ensina bem sobre o que a gente estava conversando. É isso aí, amados. Chegamos ao final. Eu quero só te dar um toque, só falar algumas coisas por que eu entrei nesse tema hoje. Falamos em nosso primeiro dia que a oração é o nosso encontro íntimo com Deus e o nosso momento mais importante. Importante para nós, importante para Deus. Nesse encontro, Ele vai estar. Mas essa semana pensei em iniciar fazendo você refletir acerca de como achar Deus. Talvez precisássemos disso. Graça e paz. Te vejo amanhã no 9º dia.